Bom dia, irmãos, paz, Senhor a todos, irmãos em Cristo e irmãs em Cristo. Hoje trago uma palavra para partilhar com vocês, que é sobre Jesus ressuscita Lázaro. Mas antes de começar eu vou orar. E bom dia a todos. Pai amado, eu venho em tua sagrada presença te pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos e ações e atitudes. E agradecer, Senhor, por me usar sempre. Eu oro, Pai, para que o teu Espírito Santo me use somente para falar de acordo com a tua vontade. Que eu não fale em carne, mas fale em espírito. E peço, Senhor, que mais pessoas possam ver esse vídeo, Senhor. Possam levar, não verem com os olhos de carne, mas com o espírito de uma pessoa que também está a ser usada por ti, meu Deus. Eu te peço, em nome de Jesus, que elas tiram o seu tempo para ouvir, meu Pai, a tua palavra, que é o alimento da vida, Senhor. E que possa tocar nos seus corações, moldar, Senhor, e aumentar mais e mais a nossa fé, Pai. Neste mundo, da maneira como as coisas estão, Senhor, só é mesmo agarrar em Ti, Jesus. E eu oro que seja uma palavra de bênção para edificação em nome de Jesus. Amém. Então é João capítulo 11, pronto, já é o capítulo todo, mas eu vou só ler de João capítulo 17 até por diante, porque é bem grande. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedis a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, a sua irmã, dizendo: O Mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrará. Vendo, pois, os judeus que estava com ela em casa e consolavam que a Maria apressadamente se levantará e sairá, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegando aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: Tira a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não tenho dito que, se queres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu também sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora do fundo saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço, disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Entre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele, mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram que Jesus tinha feito. Prontos. Como eu disse, Jesus ressuscita Lázaro. É um tema muito que aumenta mesmo a fé da pessoa, né? Mostra-nos aqui que Jesus tem poder sobre todas as coisas. A morte do Lázaro foi mesmo para a glória de Deus, porque ele diz assim, porque ele diz em João 4,
Jesus ouvindo disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, Lázaro estava enfermo, então ele morreu. A morte de Lázaro foi, a enfermidade e a morte de Lázaro foi para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela, para que todos cresçam que Jesus foi enviado pelo Pai, para que cresçam nele. Então, essa palavra fala mesmo sobre isso, que é uma palavra também de incentivo, é uma palavra que nos mostra que Jesus tem poder sobre todas as coisas, que Jesus pode fazer o impossível. Quantas das vezes a gente, quando estamos nas tribulações, situações, e queremos logo as coisas, não na hora de Deus, porque aqui diz, eu vou dar um exemplo, que quando Jesus soube que Lázaro estava enfermo, então Jesus não foi logo. Então eu já vou ler para vocês verem. Porque aqui diz, quando ouviu, ora, Jesus amava Marta e o seu irmão e o Lázaro, e a sua irmã e Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Quando Jesus ouviu que Lázaro estava morto, que estava enfermo, ou estava morto, ele mesmo assim ficou, não foi logo na hora que ele soube, que Lázaro estava enfermo. Não foi logo. Então, depois disto, disse aos seus discípulos, ele ainda disse aos seus, vamos outra vez para a Judeia. E depois os discípulos disseram os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Então Jesus respondeu, não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Eles estavam a dizer, então, mas mestre, ainda agora os judeus queriam que vais voltar para lá? Vais voltar para lá? Mas ele diz assim, depois ele falou assim para os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornar-se para lá? Pronto, os discípulos dizem assim, então Jesus respondeu, não há 12 horas do dia, se alguém andar de dia não tropeça. Aquele que anda de dia não tropeça, aquele que anda de noite, se tropeça não tem luz. Assim falou, e depois disto disse-lhe Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. É aí que eles vão dizer, vou despertá-lo, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Quando ele soube, ele não foi logo. E os discípulos estão admirados, como é que ele vai voltar onde os judeus queriam apedrejá-lo. Ainda agora queriam apedrejar e vais voltar para lá. Prontos, Marta e Lázaro e Maria, eles viviam em Betânia. Como eu esqueci de explicar, viviam porque a aldeia de Maria e da sua irmã, que é certo Lázaro de Betânia, a aldeia da Maria e da sua irmã Marta. É Betânia. Ele tinha que ir para lá, porque o Lázaro já estava morto, porque ele estava enfermo. E os discípulos estavam a questionar Jesus. Então ainda agora os judeus queriam te apedrejar-te e tu queres ir para lá? Mas eles não sabiam porquê. Mas depois Jesus disse, é porque o nosso irmão dorme. Mas eles não entenderam. Não entenderam o que é que Jesus queria dizer. Porque ele disse para os discípulos, disse aos discípulos, Senhor, se dorme estará salvo. E os discípulos responderam para Jesus, se dorme estará salvo. Porque Jesus disse a eles que o nosso irmão dorme. Disse-lhes, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Depois eles disseram, se ele dorme, ele estará salvo. Mas Jesus disse isto da sua morte, eles porém cuidavam que falava de repouso do sono, não tinham percebido, mas depois claramente Jesus disse-lhes, Lázaro está morto. Então, aí que eles depois entenderam que Lázaro está morto. Mas com isto que eu estou a tentar ler outras partes, né? O que é que isto quer dizer com isso tudo? Porque Jesus amava Marta, a Maria e Lázaro, que ele é um grande amigo dele. E a Maria é aquela que lavou os pés de Jesus, que enxugou os pés de Jesus com unguento e tinha enxugado com os seus cabelos. Mas vamos falar do ponto mais principal, que é o seguinte: o que é que nós podemos ver através dessa palavra sobre a ressurreição do Lázaro, que Jesus ressuscitou Lázaro? Era tudo para a glória de Deus,
pela glória de Deus. Isso foi para que todos crescem. Vendo esse milagre, todos crescem que Jesus, porque tudo aquilo que Jesus pedia a Deus, Deus ouve e faz. Então, Jesus, quando viu Lázaro, quando viu ouviu Marta, viu ao encontro, porém, quando encontrou com a Marta, moveu-se muito. Quando viu chorar, também chorando os judeus. Porque aqui diz, tendo, pois, Maria chegando aonde Jesus estava vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se, porque não era da vontade de Deus a morte. Nós sabemos que a morte traz o pecado, que o pecado leva à morte espiritual. Não era da vontade, né? Nós sabemos, não era da vontade que fosse assim. Então Jesus ficou movido, muita compaixão, ficou movido do espírito, com o seu espírito. E depois quando viu que Jesus, o povo quando viu que Jesus chorava, eles disseram assim, os judeus disseram, viu que Jesus amava muito. Então eles disseram assim, os judeus, não podia ele que abriu os olhos aos cegos fazer também com que este não morresse? E Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao súplico, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus, tira a pedra. Aí foi quando ele disse, tira a pedra. Marta, disse a Marta, a irmã do fundo, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Já cheirava mal 4 dias o corpo do Lázaro. Disse-lhe então Jesus, não tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Se quem crê verá a glória de Deus. Ele disse para Marta, tira, pois, a pedra de onde do fundo jazia. Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu também sei que sempre ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creia que tu me enviaste. Então isto foi para a glória de Deus, para que todos crescem que Jesus foi enviado por Deus. Era necessário que isso acontecesse, era necessário a morte de Lázaro, para que crescem que Jesus é enviado por Deus, para que cresça que Jesus tem poder sobre todas as coisas, para que cresça que Jesus pode fazer o impossível. Quantas das vezes a gente entra em situações, parecemos que nós estamos cegos espiritualmente, depois vemos de todas essas coisas que Jesus fez e tem poder para fazer, a gente esquece que Ele tem poder sobre todas as coisas. Nos afogamos nos problemas, ficamos mais a olhar para o problema, vendo que Jesus é maior que todos os problemas. O que é que essa palavra nos faz mostrar? Que nós devemos ter fé, crer, porque Ele diz, se crês, porque Jesus diz, se crês, verás a glória de Deus. Se crês, mas tem que ser em Jesus, crer que Ele tem poder sobre todas as coisas, crer que é aquele que veio ao mundo, que levou todas as nossas iniquidades, que padeceu na cruz, que operou milagres, que entregou a sua vida por nós, por meio de Jesus. Então é isso que essa palavra nos deixa aqui, que nos mostra e nos faz entender que Jesus, até o morto, Ele pode ressuscitar. Se Ele ressuscitou o Lázaro. Então, a morte de Lázaro foi para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, fazerem com que as pessoas reconhecessem que Ele é enviado por Deus. Essa palavra que eu quero deixar aqui, que por acaso eu fiz-me refletir, mas espera aí, fez-me refletir. Se Jesus ressuscitou Lázaro, Ele tem poder sobre todas as coisas, então não há nenhum problema que Ele pode resolver. Mas às vezes a gente vai querer as coisas no nosso tempo. Mesmo quando Jesus soube, Ele ainda ficou mais 2 dias onde Ele estava. Não foi logo na hora. É no tempo de Deus. Às vezes as coisas, mesmo que Ele soube, Ele não foi logo. Ele ainda ficou mais 2 dias onde Ele estava, mas depois Ele foi. Então isso nos mostra aqui que às vezes quando nós oramos, pedimos a Deus, clamamos a Deus, às vezes a gente vai querer as coisas logo. Mas não é logo. Não é na hora. Ele ouve, mas a nossa fé é que vai fazer com que Jesus opere. Então, essa palavra que eu quero deixar aqui, que lembram sempre desse exemplo que Jesus fez, que ressuscitou os mortos. Quando tiverem alguma situação, creiam em Jesus Cristo. Também serve para mim, porque eu sei que quando nós sabemos isso tudo, né? Mas na hora da tribulação, parece que a gente se esquece. Mas lembra sempre dessa palavra,
Se Jesus fez isso, eu sei que o inimigo vem pôr coisas na cabeça, é impossível, ele não vai fazer nada, está tudo perdido. Não. Deus até pode fazer o impossível. Os olhos dos homens é impossível, mas os olhos de Deus é possível. Tudo é possível aquele que crê, que é Jesus Cristo. Não é fazer outras práticas, não, é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E também se é da vontade dele, porque muitas das vezes a gente pede coisas que às vezes não é da vontade de Deus, ou muitas das vezes Deus ouve, ou às vezes Deus quer preparar o nosso coração até chegar a hora certa daquilo que a gente pediu a Ele, mas de acordo com a vontade dele. Então essa palavra é uma palavra que aumenta a nossa fé mais ainda. É um bom exemplo que Deus tem poder sobre todas as coisas, que ele nos ouve quando nós vamos de coração sincero, e obedecer também os seus mandamentos. Ele nos ouve, mesmo na hora da tribulação, mesmo na hora do medo, mesmo na hora da enfermidade. Ele tem poder até para curar, para libertar, para restaurar. Tem poder sobre todas as coisas. Essa palavra que eu quero deixar aqui, eu espero que vocês tenham entendido como é grande. É João capítulo 11, do capítulo todo, vai até 46. É isso. Essa palavra que eu deixo aqui, que Deus vos abençoe e que possam meditar, vão ir à Bíblia e pedir mesmo discernimento através do Espírito Santo para nós compreendermos a palavra. Não é só através de ler como se fosse um livro, não, porque a palavra de Deus é vida, é Jesus. E pedir que Deus nos dê sabedoria, discernimento através do Espírito Santo para nós termos revelação. É isso que eu deixo aqui, que Deus vos abençoe e que tenham um bom fim de semana.